futuro nos move, mas é o passado que nos trouxe até aqui. O presente é a ponte onde se processam as experiências e as novas possibilidades. O escritor Oscar Wilde dizia que experiência é o nome que nós damos aos nossos erros, mas é com os erros que aprendemos a acertar. Portanto, experiência não deve nunca ser desprezada, pelo contrário. As atividades envolvidas no âmbito do TCM-RJ e suas diversas áreas constituem um saber único, visando ao aprimoramento da gestão pública. Infelizmente, conhecimento adquirido muitas vezes se perde ou permanece restrito a papéis e arquivos, sem visibilidade para a própria organização e menos ainda para a sociedade. É por isso que o TCM-RJ hoje inaugura a série Relatos de Experiência, que compartilha as práticas desse Tribunal de Contas carioca. Resultado de tentativas, falhas e acertos e, por fim, boas soluções que marcam hoje a nossa história. Tudo isso será passado, mas que o nosso presente sirva de inspiração para novas práticas, para um futuro de muitos outros relatos de experiência. Em 2012, o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro recebeu para análise o edital de concorrência que viria a gerar o contrato de parceria público-privada relativo à construção dos equipamentos para os Jogos Olímpicos, no Parque Olímpico da Barra, que era realmente o principal local onde ocorreriam as competições dos Jogos Olímpicos. Esse contrato de parceria público-privada, que foi gerado a partir desse edital, tinha um valor de R$1,5 bilhão, uma modelagem extremamente complexa e nova para o Tribunal de Contas, que não tinha ainda a experiência de ter analisado uma PPP nesses moldes, e realmente era um grande desafio, como controlar a execução desse contrato, né? Então, o plenário dessa casa decidiu que deveria ser montado um grupo multidepartamental do Tribunal de Contas, de forma a analisar a execução desse contrato, de forma bem realmente no campo, mensalmente, gerando relatórios, para que fosse minimizado o risco de inexecução e atrasos nas entregas desses equipamentos. Você imagina o risco à imagem da cidade e da União por um eventual atraso na entrega desses equipamentos. E essa equipe foi a campo uma vez por mês. Entre 2012 e 2016 foram 40 visitas a campo e 40 relatórios gerados que tramitavam de forma um pouco mais ágil que relatórios normais. Eles iam para o gabinete do conselheiro, dali para o órgão, de forma a realmente agilizar as respostas da jurisdicionada, sanar as dúvidas e realmente resolver os problemas identificados pelo tribunal, de forma que as correções fossem feitas de forma ágil, de forma a que realmente o prazo fosse respeitado nesse contrato, né? E foram muitos desafios nesses 4 anos de controle. Os principais desafios eu citaria em relação à PPP do Parque Olímpico especificamente. O principal desafio nosso foi a ausência de marcos claros dos términos das etapas de obra. Essa PPP previa aportes públicos durante o término de cada etapa de obra. E na PPP o particular tem certa liberdade de atuação para atingir as metas contratuais. E essa liberdade faz com que seja difícil se aferir com certeza se cada etapa terminou, porque as etapas não são tão fechadas. Então nós tivemos uma dificuldade inicial no orçamento, tivemos que pedir detalhamento desse orçamento, desses marcos de obras, de forma que pudéssemos afirmar que a etapa de fato estava concluída, que os imóveis, que eram prestações imobiliárias, poderiam ser repassados ao particular. Então esse foi um grande desafio, que nós entendemos que nas próximas nós podemos cobrar que o jurisdicionado faça um contrato com etapas mais bem definidas, de forma a se evitar essa necessidade de ao longo do contrato terem que ser definidas essas etapas. E um outro desafio foi a manutenção dos dados desse contrato, né, que é um desafio até mais genérico para outras PPPs, considerando que PPPs são contratos de longo prazo, né? Nesse caso eram 15 anos, mas podem se estender por 20, 25 anos. Então, você tem governos mudando, você tem equipes mudando, muita coisa muda. Então, como manter essas informações realmente
durante todo esse tempo, né? Então, a nossa solução foi documentar mediante relatórios de mensagem, que formaram processos, que vão ser digitalizados e já estão disponíveis à população no site do tribunal, de forma que realmente a população tenha acesso a isso de forma constante, durante toda a execução do contrato, os órgãos de controle também, né? E que essa informação não se perca. Isso foi um grande desafio. Esse aprendizado do controle de PPPs gerou uma metodologia de controle do TCM, de controle de PPPs. Isso foi formalizado numa cartilha de controle de PPPs gerada pelo Tribunal de Contas. Essa cartilha, ela detalha as dificuldades, as soluções encontradas, o que funcionou, o que não funcionou, realmente para que outros órgãos possam aproveitar esse know-how adquirido, né? E a última ação que nós tivemos para divulgar essa metodologia foi no Observatório Social do Rio de Janeiro, no qual nós pudemos expor como uma PPP, de forma geral, pode ser controlada pela população. O controle social é previsto nas concessões e nas PPPs. Ele é necessário, porque ele normalmente envolve serviços públicos. E os órgãos de controle não conseguem estar em todos os lugares, em todo o tempo. Então, é extremamente importante que a população se envolva, os usuários daquele serviço se envolvam. E há vários meios para que isso seja feito. Existem ouvidorias, saques, denúncias, né, assim, a órgãos de controle. Existem vários caminhos pelos quais a população pode passar aos órgãos de controle, aos órgãos responsáveis pelo controle dessa PPP, para que o controle social realmente potencialize o controle da PPP em termos de economicidade, prestação de serviço, de qualidade. E dessa forma nós esperamos que o TCM possa ajudar o controle social, especificamente de PPPs, e a melhoria dos serviços públicos para a sociedade.